chamar os amigos para ler alguns versículos, primeiramente em Atos capítulo 17. O livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Eu gostaria que os amigos notassem uma palavra que vai chamar a nossa atenção em todas as leituras. É a palavra todos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Vamos para Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 23. O final do versículo 22 diz: porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para finalizar a nossa leitura, 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 3. 1 Timóteo 2 e 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus quer que todos os homens se salvem. Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem, porque todos os homens são pecadores. Todos os homens pecadores é necessário que eles se arrependam, todos eles, se arrependam dos seus pecados e sirva-se da única obra, da única pessoa que Deus aponta como nosso Salvador, porque diz aqui que ele se deu voluntariamente, ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Será que nessa reunião todos já são salvos? Todos já obedeceram o desejo de Deus? Todos já atenderam este desejo de Deus? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. É o desejo dele. É uma necessidade sua, é uma necessidade nossa, esta salvação. Mas é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. O mundo está dividido somente em duas classes de pessoas. Somente duas. Pessoas salvas e pessoas não salvas. Não existe uma terceira classe. Ou então você está em uma destas duas.
Ou você está entre os salvos, ou você está entre os perdidos. Todos nós nascemos aqui como perdidos. Nascemos no caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição. Nós lemos esta noite que não há diferença. Não há diferença. Todos pecaram. As pessoas avaliam os outros pela maneira de se vestir, pela sua fisionomia. Mas Deus não olha o exterior, Ele está olhando o interior, o que está realmente em cada pessoa. Uma pessoa aparentemente meiga, doce, fisionomia bonita, se veste bem. Aparentemente, esta pessoa transmite um ar de inocência, de castidade, de honestidade. Mas a Bíblia diz: não há diferença. Para Deus, estas coisas não faz diferença, porque Ele está olhando a raiz do pecado que está em cada ser humano. Não há diferença, porque todos pecaram, todos pecaram. Cada pessoa que não é salva está incluído nesses todos pecaram. Mas diz mais, não é simplesmente todos pecaram, mas diz que estão destituídos da glória de Deus. O pecado que existe dentro de você, o pecado que está como uma raiz maligna dentro do pecador, ela destitui aquela pessoa, aquele pecador de Deus. Ele está afastado, ele está longe. Todos. Não há diferença. É Deus que está dizendo. Talvez os seus sentimentos e o sentimento das pessoas, da sua maioria, não é este sentimento. Pode ter pensamentos, talvez, que você comete alguns erros. Mas normalmente os erros são em relação às outras pessoas. A pessoa se sente mal, se sente triste, se sente amargurada porque falhou com outra pessoa. Mas o problema aqui, meu amigo, é o seu problema com Deus. É a sua vida com Deus. E os pecados na vida do pecador, ele não está tratando como um acidente, como algo ocasional, que a pessoa, por leviandade, está cometendo alguns errinhos e algumas falhas. Não, meu amigo. O pecado na sua vida é tão sério que se você morrer hoje em seus pecados, não tem nada que segure você de entrar no inferno. Porque Deus o destituiu da sua glória. Você não tem parte na glória de Deus. O pecador está condenado por causa dos seus pecados. Será que este é o sentimento de cada pessoa que não é salva? Será que é assim que você vê a gravidade dos seus pecados? Como realmente Deus está vendo? É isto que o Evangelho vem trazendo para todos nós. Vem mostrar o que nós não vemos e o que evitamos de ver. Mas Deus, meu amigo, para tratar da sua doença, para tratar da sua salvação, Ele tem que mostrar a gravidade dos seus pecados. Porque Ele anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Você tem pecado suficiente. Crianças aqui, 6 anos, 7 anos ou mais, e pessoas de 19, 18, 20, 30, 40, 50. Não importa. Deus anuncia a todos os homens e em todo lugar
que se arrependam. Pode ter 6 anos de pecado, mas tem que se arrepender. Pode ter 19 anos, mas tem que se arrepender. A vida até agora está condenada. Morrendo como você está, meu amigo, você vai entrar no inferno imediatamente. Você fechando os olhos para esta vida, o fato é inevitável. Você já está destituído da glória de Deus hoje. E com a morte, você estará separado de Deus para sempre. É por isso que o Evangelho, ele não está tratando deste assunto com leviandade, com medo. Deus está com medo do pecador ficar ofendido. Não. Sabe o que ele diz para você? Que você se arrependa, para que você abandone o seu mau caminho. A sua vida, toda a sua vida, está desaprovada por Deus. Você precisa virar as costas para o caminho que tem vivido até agora, para aceitar o grande plano da salvação de Deus. Ele não pode lhe aceitar na salvação que Ele tem preparado se você continua no seu caminho, no seu mau caminho, sem nenhum sentimento de necessidade de considerar a sua vida condenada por Deus, destituída da sua glória. Será que este é o sentimento seu? Você deseja esta salvação, mas você sabe que você está perdido. Você não a merece. Você é um pecador destituído da glória de Deus, condenado por causa dos seus pecados. Ou você brinca ainda em seus pecados? Você acha que as suas orações, a leitura da Bíblia, frequentar as reuniões, diminui o que Deus considera você? Não se engane, meu amigo. Não se engane. Você está tão condenado hoje, quando não conhecia nada das Escrituras. Você está mais condenado hoje do que quando nunca ouviu o Evangelho. Você está mais condenado hoje do que não se soubesse nada e que você é um pecador condenado no caminho para o inferno. Não, meu amigo. Não ouça a voz enganosa do seu coração. Não faça isso. Ouça o que Deus tem dito na sua palavra a nosso respeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, Ele anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, que se divirtam, que façam festas. Não, que se arrependam. Por quê? Porque Ele tem determinado um dia em que com justiça Ele há de julgar o mundo por meio do homem que Ele destinou, e disto deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Este versículo está falando do Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele é o Salvador dos pecadores, mas Deus está dizendo para que o homem, a pessoa, se arrependa do seu mau caminho. Porque tudo aquilo que segura ele, as vaidades deste mundo, a religião deste mundo, o pecado deste mundo, seja o pecado que forma for, que segura ele, os amigos, os divertimentos, ele diz que este varão um dia vai julgar este mundo. Ou seja, aquele que não abre mão
aquele que não se arrepende, aquele que realmente não quer abrir mão para confiar unicamente em Cristo como seu Salvador, um dia ficará sem nada. Tudo vai ser julgado e condenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Agora não vai julgar o mundo para a salvação, vai julgar o mundo para a condenação. Mas hoje, nós lemos que Deus é o desejo dele. Deus, nosso Salvador, é o que está escrito aqui. Não tem outro Salvador. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem. Estes mesmos que estão condenados, os mesmos que estão destituídos da glória de Deus, Deus, Ele tem vontade em salvar, Ele tem desejo em salvar, mas mais do que isto, Ele tem a salvação preparada, porque é o que nós aprendemos aqui. O preço para a sua salvação, para a minha salvação, tem um custo alto, que se você pudesse pagar, ou eu, Deus deixaria para nós pagar, mas não podemos. Nós temos aqui a pessoa, Cristo, Ele mesmo se deu. Para quem? Se deu nas mãos daquele com quem nós temos a dívida, nas mãos de Deus. Deus, o Filho, se entregou nas mãos de Deus para pagar o preço da tua salvação, para sofrer os pecados que nós cometemos, muitas vezes com prazer, causou a morte e os sofrimentos de Cristo. Ele derramou o seu precioso sangue. Ele sofreu naquela cruz quando Deus o fez pecado por nós. Mas eu digo uma coisa: Cristo não tinha pecado. Cristo não cometeu pecado. E em Cristo não há pecado. Mas Deus o fez pecado por nós. Ele foi ferido. Ele sozinho foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, como uma pedra, como uma espada, como um fogo consumidor, como o fogo nos altares lá do templo que consumia aqueles cordeiros. O fogo divino caiu sobre Cristo, esta pessoa que se deu a si mesmo para salvar você e a mim. Mas lá ele não foi consumido pelo fogo divino. Lá ele consumou a obra da salvação, e é o que nós temos aqui, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A redenção é o ato de pagar o preço para salvar você. Salvar você. Salvar a todos aqui. Como você pode tomar posse disto? Fé nele. Deus anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O verdadeiro arrependimento é acompanhado da verdadeira fé em Cristo para a salvação. Você não pode dizer, você que não é salvo, que você já se arrependeu. Não. Você não se arrependeu na posição e no que a Bíblia chama de arrependimento. Você teve remorso do que você fez, das consequências que geraram. Mas este arrependimento aqui é um arrependimento para Deus. E este arrependimento vai provocar uma outra coisa. Porque este arrependimento é um pavor
que você precisa de um Salvador nesta hora. Não é simplesmente desgosto por alguma coisa que foi feita, mal para alguma pessoa ou para você mesmo. Não, é desgosto para os pecados que tem cometido contra Deus. E nesta situação o pecador se vê indo para o inferno. Ele não simplesmente se arrepende, mas ele precisa de um Salvador nesta hora. Quem já teve isso aqui? Só os salvos que estão presentes aqui. Eu estou falando uma linguagem que eles entendem. Você não entende, mas vai entender quando você for salvo. O arrependimento sincero em que você vê se afundando no inferno e merece ir para lá, e tudo o que você precisa é de um Salvador. Então o Espírito Santo também aponta, como as Escrituras apontam de uma maneira clara, aquele que se deu a si mesmo em preço de redenção, não por todos agora, por mim. Eu confio na palavra de Deus. Eu creio no que Deus tem dito na sua palavra, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu confio e creio que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado. E você, como um pecador arrependido, você pode crer no que esse livro aponta como nosso Salvador. E o que acontece? O pecador é salvo naquele momento. Foi isso que aconteceu comigo há 29 anos atrás. A mesma salvação, o mesmo Salvador, ainda pode salvar você hoje, como pecador. Deus pede, anuncia para que se arrependa e aceite o grande plano e o grande preço que foi pago para a nossa salvação, para a sua salvação. Mas, meu amigo, esse é o desejo de Deus. Mas Ele não ouviu. Ele não obriga ninguém a aceitar. Não. Deus respeita. Mas o que será partir desta vida como um pecador destituído da glória de Deus? Imagine, meu Deus. Se imagine o que eu me imaginava antes da minha salvação. Ora antes da morte, saber, eu não estou preparado. Passou o tempo. Agora eu não tenho tempo agora para me preocupar. Talvez dor. A cabeça está turbada, está agitada, então tem tempo. Oh, meu amigo, aproveite hoje. Quando você está lúcido, pode analisar, pode pensar, volte para a sua casa, não ligue computador, não ligue internet, não ligue televisão, não ligue telefone. Leia a sua Bíblia e se ligue em Deus, os seus pensamentos. E não durma esta noite enquanto você não descansar num Salvador assim. O que eu posso dizer para você é: crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo, porque este livro assim afirma: aquele que crê no Filho tem a vida eterna.